Vamos, Manu, ora para nós. Deus, em nome de Jesus, nós entramos agora na sua presença. Pedimos a Deus que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra. O Senhor tem liberdade nesse grupo. Usa as nossas vidas conforme a sua vontade. Nós consagramos esse momento ao Senhor, que o Senhor receba esse momento, Deus, como uma oferta, e que o Senhor venha trabalhar de acordo com o seu desejo no nosso coração nessa noite. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. O ritmo está muito complicado, então eu vou fazer 2 capítulos hoje. Vamos correr, tá? Anteontem, que foi a última vez que teve quórum, né? Minimamente aí, eu expliquei que os 4 últimos capítulos de Samuel estão em uma estrutura quiasmática, aonde começa com a fome causada por Saul e depois os poderosos guerreiros de Saul. Aí no meio vem o que é o assunto principal do texto, que são as palavras finais de Davi, o cântico final de Davi. E aí, voltando para o quiasma, né? Voltamos para os poderosos guerreiros de Davi e voltamos para uma praga causada por Davi. Justamente por essa estrutura de quiasma, onde o assunto principal é o central, anteontem nós estudamos o capítulo 22, que é o meio do quiasma, onde estão as palavras finais de Davi, o cântico, que é o Salmo 18, né? Seguindo a estrutura quiasmática, hoje falaremos dos poderosos guerreiros de Davi, depois das pragas causadas por Saul e depois as pragas causadas por Davi. E o livro termina com a praga causada por Davi, mas a intenção do autor é mostrar o meio, que foi o principal, que é o cântico, as palavras finais de Davi. Então vamos lá, vamos ler. Então nós estamos no capítulo 21 do segundo livro de Samuel. Ó, dá licença, só gente linda aqui hoje, hein? E aí, olha ela. Eu tava falando com o microfone desligado. Tá demais, hoje tá demais. Os descendentes de Saul são mortos. Durante o reinado de Davi, houve uma grande fome que durou 3 anos seguidos. Por isso Davi consultou a Deus, o Senhor, e ele respondeu: Saul e sua família são culpados de assassinato. Ele matou o povo de Gibeão. O povo de Gibeão não era israelita. Eles eram um pequeno grupo de amorreus que os israelitas tinham prometido proteger. Mas Saul havia tentado acabar com eles por causa do interesse dele pelo bem do povo de Israel e de Judá. Então Davi chamou o povo de Gibeão e disse: o que posso fazer por vocês? Eu quero pagar pelo mal que lhes foi feito, para que assim vocês abençoem o povo de Deus. E eles responderam: a nossa questão com Saul e a sua família não pode ser resolvida com ouro nem prata. E também não queremos matar nenhum israelita. Então, o que é que querem que eu faça por vocês? Perguntou Davi. E eles responderam: Saul quis nos destruir para que não sobrasse nenhum de nós em nenhum lugar de Israel. Entregue-nos, então, 7 homens descendentes dele, e nós os enforcaremos diante de Deus, o Senhor, em Gibeá, a cidade onde nasceu Saul, o rei escolhido pelo Senhor. Eu entregarei, respondeu Davi. Mas por causa do juramento que ele e Jonatas tinham feito um ao outro, o rei não deixou que fosse morto Mefibosete, que era o filho de Jonatas e neto de Saul. Porém pegou Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filha de Aías, tinha tido filha de Aías, tinha tido de Saul. Pegou também os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha tido de Adriel, filho de Barzilai, na cidade de Meolá. E Davi entregou os 7 do povo de Gibeão. E eles os enforcaram no monte diante do Senhor. E todos os 7 morreram juntos. Isso aconteceu no fim da primavera e no começo da colheita da cevada. Então Rispa, concubina de Saul,
pegou um pano grosseiro e com ele fez um abrigo sobre uma rocha. E ficou ali desde o começo da colheita até o dia em que as chuvas do outono caíram sobre os 7 corpos. E não deixou que as aves se aproximassem deles, nem de dia, nem os animais selvagens de noite. Quando soube o que Rispa tinha feito, Davi foi e tomou dos moradores de Jabes de Gileade os ossos de Saul e de seu filho Jonatas. Os moradores de Jabes haviam retirado os corpos da praça de Bet-Sam, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no Monte Giboa. Davi, então, colocou os ossos de Saul e de Jonatas junto com os ossos dos 7 homens que haviam sido enforcados. Sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, o pai de Saul, na cidade de Zela, no território da tribo de Benjamim. Tudo o que o rei mandou foi feito, e depois disso Deus respondeu às orações do povo pelo seu país. Houve outra guerra entre os filisteus de Israel. Davi e os seus soldados foram e lutaram contra os filisteus. Durante a batalha, Davi ficou muito cansado. Davi já era bem velho, tá? Já estava no fim da vida. Um gigante chamado Isbi-Benob tinha uma lança de bronze que pesava mais ou menos 5 quilos e estava usando uma espada nova. Ele pensou que podia matar Davi, mas Abissai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os soldados de Davi fizeram a promessa de que nunca mais deixar que Davi saísse com eles para a guerra. Eles disseram: o Senhor é a esperança de Israel e nós não queremos perdê-lo. Depois disso, houve outra batalha contra os filisteus na cidade de Gobe. E Sibecai, da cidade de Uza, matou um gigante chamado Saf. Houve mais uma batalha contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jair, de Belém, matou Golias, da cidade de Gate. Presta atenção nisso, tá? Golias, da cidade de Gate. O cabo da lança de Golias era da grossura do eixo de um tear de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um gigante, descendente dos antigos gigantes, que tinham 6 dedos em cada mão e em cada pé. E desafiou os israelitas, e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes da cidade de Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Muito bem. Mais uma vez houve uma guerra entre os filisteus e Israel. Guerra essa que não teria havido se não houvesse desobediência às ordens de Deus pelo seu povo, porque os filisteus eram para ter sido completamente dizimados lá em Juízes, quando Sansão foi designado por Deus para acabar com toda a Filístia. E Sansão não cumpriu, se corrompeu sexualmente, se juntou a outros povos e desobedeceu ao Senhor. Então o povo de Israel pagou por isso durante muitas gerações, né? E aqui nós vemos mais uma vez o povo pagando pela desobediência deles mesmos, né? Lembrando que da Filístia veio o gigante Golias, tá? Mais uma vez vemos que Davi está no fim de sua vida, onde não há mais como ele lutar, e seus valentes guerreiros lhe dão conselhos de não lutar mais. A narrativa deste capítulo traz 4 guerreiros. São 4 heróis, 4 heróis de Davi, que são Abissai, Sibecai, Elanã e Jonatas. Aí, quando eu falei para vocês, prestem atenção aqui sobre o Golias, né? Que ele falou Golias de Gate. Quem é o Golias de Gate que a Bíblia fala? O Golias de Gate que a Bíblia fala é o Golias que Davi matou. Aí a gente pode pensar, poxa, a Bíblia errou? Não. A Bíblia é inerrante, a Bíblia não erra. O que acontece é que algumas traduções
fazem um desajuste com o hebraico, né? Tem um pequeno desajuste. A NVI já está corrigindo isso, tá? A NVI já coloca lá que não é a tradução eleita aqui pelo grupo para o nosso estudo, mas a NVI já coloca lá que é Golias, o gigante, irmão de Golias de Gate, tá? Então, se alguém disser, mas matou Golias de Gate 2 vezes, a Bíblia errou. Não, a Bíblia não errou, tá? Quem escreve, quem traduz, é que pode ter uma inobservância, vamos dizer assim. Eu não digo nem erro, mas uma inobservância. Tanto que lá em Crônicas é citado, essa morte é citada como o gigante irmão do Golias, tá? Só para ver aqui uma explicação. Então, agora eu vou partir para o capítulo 22, tá? Para a gente adiantar, para a gente terminar esse livro que está encantado. A gente não consegue terminar. Este é o hino que Davi cantou a Deus. Desculpa, gente, eu vou partir para o 23, porque o 22 a gente estudou na última aula. O 23. 23, segundo livro de Samuel. Estas são as últimas palavras de Davi, filho de Jessé. Davi foi o homem que Deus tornou importante, que o Deus de Jacó escolheu para ser rei e que compôs belas canções de Israel. Davi disse: o Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua mensagem está nos meus lábios. O Deus de Israel falou, o protetor de Israel me disse, o rei que governa com justiça, que governa respeitando a vontade de Deus. E como o nascer do sol numa madrugada sem nuvens, como o sol que faz a grama brilhar depois da chuva. Assim que Deus abençoará os meus descendentes, pois ele faz uma aliança eterna comigo, uma aliança bem certa e segura. Isso é tudo que quero. Será essa a minha vitória. Eu sei que Deus fará isso. Mas os pagãos são como os espinhos jogados fora. Ninguém se atreve a pegá-los com as mãos. Para isso é preciso uma ferramenta de ferro ou de madeira. Eles serão totalmente queimados no fogo. Os soldados famosos de Davi. São esses os nomes dos soldados famosos de Davi. Josebe Basebete, de Taquimone, que era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança, ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Eleazar, filho de Dodo e neto de Aoi, era um dos famosos três. Uma vez, ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunidos para a batalha. Os israelitas se retiraram, mas Eleazar ficou e lutou contra os filisteus até que teve uma cãibra tão forte na mão que não podia largar a espada. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde Eleazar estava para tirar a armadura dos mortos. Em seguida vinha Sama, filho de Agé, o Erarita. Os filisteus se reuniram em Leí, onde havia uma plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus. Porém, Sama ficou na plantação, defendeu-a e matou os filisteus. Nesse dia, o Senhor conseguiu uma grande vitória. Perto do começo do tempo da colheita, 3 dos grupos chamados 30 desceram até a caverna de Adulã, onde Davi estava, enquanto um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Nessa época, Davi se encontrava na fortaleza e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. Então Davi teve uma vontade e disse:
Como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém. Aí os 3 soldados famosos passaram pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço e levaram para Davi. Mas ele não bebeu daquela água. Em vez disso, derramou como uma oferta a Deus. O Senhor e disse: O Senhor Deus, ó Senhor Deus, eu nunca poderei beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue destes homens que arriscaram sua vida para trazê-la. E assim ele não tomou daquela água. E foram essas coisas que os famosos 3 fizeram. Absai, o irmão de Joabe, a mãe deles era Zeruia, era o líder dos famosos 30. Com sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. Absai era o mais famoso dos 30 e ele se tornou o líder do grupo, mas ele não era tão famoso quanto os 3. Benaías, filho de Joiada, da cidade de Cabzeel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes guerreiros moabitas. Era um dia de neve. Desceu numa cova e matou o leão. Ele matou também um egípcio, um homem enorme que estava armado com uma lança. Benaías atacou o egípcio com o seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Foram essas as coisas que Benaías fez. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas também não foi tão famoso quanto os 3. Davi o colocou como chefe de sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodo, de Belém, Sama e Élica, da cidade de Arode, Elis de Pelete, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Ebiezer, de Anatote, Meburanai, de Uza, Salmon, o Aoita, Maarai, de Elebe, filho de Baaná, da cidade de Netofa, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, no território da tribo de Benjamim, Benaías de Piratom, Idai, dos vales de Gaás, Abi-Albon, de Arabá, Asmavete, de Beruim, Eliaba de Saalbon, os filhos de Jacém, Jonatas, os Araritas, Sama e Aião, filhos de Sarar, Elifete, filho de Ascabai, de Maacá, Eliã, filho de Aitofel, de Gilo, Erzo, de Carmelo, Paarai, de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zoba, Bani, do território de Gade, Zeleque, de Amon, Naarai, de Beerote, que carregava as armas de Joabe, cuja mãe era Zeruia, Ira, de Garebe, de Jatir, Eurias, o Eteu. Houve 37 soldados famosos ao todo. É um capítulo meio sem muito sumo, né? Para a gente retirar. Mas vamos lá. Vamos ter mais guerreiros de Davi, Jabezão, Eleazar, Samá. Desse modo, o Senhor lhe deu uma grande vitória. Aqui nós vemos que o foco da narrativa não está em Davi e seus guerreiros, mas em Javé, em Deus. Quem é o verdadeiro herói da história? Não são os guerreiros, mas sim o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que deu vitória e elevou esse povo e deu vitória a ele. O texto continua e fala de mais 3 guerreiros famosos de Davi, que são os 3 que levam a água para Davi na caverna de Adulã.
lá no 1 Samuel, Absai e Benaias, né? Aqui nessa tradução é Benaias, mas em outras é Benaia. Tudo isso nos mostra que Deus sempre foi o grande todo-poderoso da história. Tim Chester tem um comentário sobre estes guerreiros que é bem interessante. Ele diz o seguinte: a maioria desses guerreiros recebe apenas uma menção honrosa. Eles são homenageados nas páginas das escrituras como merecem ser. Eles lutaram pelo reino. Eles trouxeram descanso ao povo de Deus. A gente viu lá no capítulo 7, versículo 1. Nenhum foi perfeito. O nome Urias, no final da lista, nos lembra que o reinado de Davi dificilmente estava livre do pecado. Lembra quem era Urias, gente? Urias era o cara que era marido de Batseba, que Davi mandou matar. Então, o nome de Urias no final da lista nos lembra que o reinado de Davi dificilmente estava livre do pecado. Sem dúvida, eles eram homens rudes, duros, mas eles foram fiéis ao Rei de Deus. Eles ganharam seu muito bem, servo bom. Eles ganharam seu muito bem, servo bom. Como tá bom e fiel, como está descrito lá em Mateus 25, 21. Nós vimos que estes grandes guerreiros de Davi eram pecadores, homens duros, rudes e severos, mas o simples fato de terem sido leais a Davi em tantas circunstâncias que Davi já viveu e que a Bíblia fez questão de ressaltar os leais do Messias de Deus. Aí no Antigo Testamento é que o rei Davi, que é o Messias, né, o Messias imperfeito, né, o ungido. Então esses homens foram tão leais que a Bíblia trouxe eles nas suas páginas, honrou, mencionou, né? Quem é o leal Messias de Deus? Quem é leal ao homem de Deus tem sua menção honrosa. Isso é para a gente levar no coração, né? Quem é leal quem é o nosso Messias? Jesus. Quem é leal ao Messias de Deus, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo, vai ter uma menção honrosa aonde? Aonde? No livro da vida. Louvado seja Deus por isso, louvado seja Jesus por isso. Nós teremos nossa menção honrosa diante do Senhor. Vocês já se perceberam, no meio de uma circunstância aparentemente sem saída, e do nada vem a luz no fim do túnel. Eu já vi isso na minha vida de forma muito contundente. E é assim que Deus faz com aqueles guerreiros, guerreiras, né? Que o exaltam. Que têm consciência de que nada é pela força do nosso braço, da nossa inteligência, da nossa capacidade, dos nossos títulos. Nada é por aí. Deus é a nossa rocha, como Davi colocou com tanta propriedade. Deus capacita os seus escolhidos e não escolhe os capacitados. Como Davi colocou também para nós, para o nosso ensino com tanta propriedade. Que nós, a minha oração para hoje, né? Meu pedido a Deus, para nós hoje, é que nós rendamos honras a Ele, que nós lembremos sempre disso, que nós rendamos honras a Ele e que nos esvaziemos para nos encher da glória e do poderio dEle. Como eu disse ontem, dentro de todo ser humano, isso foi descrito por um físico, dentro de todo ser humano há um buraco, e esse buraco é do tamanho de Deus. Então, isso é um físico, um cientista. Então, é cientificamente comprovado que nós somos a medida do tamanho do Senhor. Para Ele habitar na gente, através de quem? Do Espírito Santo. Né? Então, que nós nos preocupemos de nos encher da glória e do poderio dEle. É tudo Ele, gente. É tudo por Ele, é tudo para Ele. É tudo com Ele, tudo é Ele.
que é o alfa e o ômega, o início e o fim, que é o eu sou, que é aquele que fez o céu, a terra e de um punhado de terra, né? Ele fez o céu, o mar, todos os seres vivos, todas as plantas, os minerais, tudo que a gente conhece, todo o universo. E de um punhado de terra ele nos fez e soprou em nós o seu Espírito Sagrado. E nos deu como completude, né? Para que nós completemos, né? Esse plano, ainda que nós tenhamos nos apartado dele lá no Éden, ele nos deu seu Filho para que nós fôssemos salvos e para que nós novamente fôssemos preenchidos da glória dele. E era isso que eu queria falar, e só falta agora um capítulo para a gente terminar. Eu quero ouvir vocês que ainda têm um pouquinho de tempo. Eu não tenho nada a acrescentar, não. O capítulo, na minha opinião, ele é realmente, como você falou, muito histórico, né? É. Então, acho que eu não consigo tirar muita coisa além do que você falou, não. Acho que esse finalzinho, ele é mais conceitual mesmo. Você percebeu alguma coisa, Ju, que eu não tenha percebido? Não, eu não acompanhei muito todo o capítulo, né? Todo o livro. Então, mas foi bom ouvir esse final. E aí a gente, terça, né? Quer dizer, a gente termina o livro de Samuel com o capítulo 24. E é isso, meninas. E aí vamos começar novos livros, vamos vendo aí, né? Eu acho que ai, meu Deus, que delícia! Oi, Emanuel, tudo bom, lindo? Beijo, meu amor. Oi. Oi. Saudade de você. Que lindinho. E Manu estava falando pra gente fazer, parece que Ju vai fazer um livro, né? E eu vou fazer outro, Manu outro, não é isso? Na verdade, não vai ser livro, né, Manu? Vai ser a história das mulheres, as histórias das mulheres, né? Algumas mulheres não estão dentro do livro, não é isso? Então a gente tem que se organizar aí para ver isso. Segunda-feira a gente podia entrar de repente uns 20 minutinhos antes e depois não enrolar. Tá. E a gente decide. Então a gente entra às 7 horas segunda-feira? Isso. Tá, pra gente decidir. Tá bom, tá ótimo. A Ju sinalizou, mas acho que também que vai ser disso. Tipo, você vai fazer Ruth, né? Que você acha que a Esther, mas é Ruth, não é isso? Tem um probleminha com elas duas. E a Ju vai fazer Rebeca. Eu quero fazer Rebeca, mas o que eu só preciso ver é quando começa e termina a história dela, entendeu? Em Gênesis, né? Vou estudar mesmo. É Gênesis. Eu tenho alguma coisa aqui, eu posso mandar para você. Eu mando para você. Segunda-feira de dia, tá? Porque eu vou embora daqui domingo. Gente, eu tenho um pedido de oração muito especial no dia de hoje. A minha mãe, né, ela tinha 3 irmãs e um irmão adotivo. E o irmão foi para não sei para onde. Enfim, só o Senhor sabe para onde ele foi. Ele deve ter na glória, porque ele reconheceu Jesus, né? E eu tenho que perdoar esse irmão, enfim. Mas a minha tia faleceu, a mais nova, e a minha tia mais velha, irmãzinha da minha mãe, hoje, ela passou mal e ela teve uma parada cardíaca de 10 minutos. E ela está entubada no HFAG aqui na ilha. Está muito, muito, muito mal. Então eu queria pedir oração para ela. O nome dela é Nancy.
Só Jesus, né? Só. E o nome do meu tio é João, meu primo é João Luiz, eles são só os três, o meu tio tem quase 90 anos, então assim, tá um desespero assim, muito grande. Ora por nós, Manu, por favor. Vamos orar agora. Deus, em nome de Jesus, primeiro queremos te agradecer por essa semana, obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pedimos, Pai, no poderoso nome de Jesus, para que o Senhor venha guardar as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas mentes. Pedimos que o Senhor venha cuidar do nosso final de semana, nós já consagramos ele ao Senhor. E, Pai, nesse momento eu coloco a vida da Nancy nas suas mãos, a vida do João, do marido, do filho. Pai, como nós dissemos aqui, só Jesus. Porque sabemos que vem do Senhor todas as coisas que nós precisamos. Amém. E a vida da Nancy está nas tuas mãos, Pai. Senhor, nós não conhecemos os seus planos, os seus desígnios. Nós pedimos, ó Pai, no poderoso nome de Jesus, para que o Senhor visite, Senhor, essa mulher nessa noite. Deus, que o Senhor pode curá-la, colocar de pé, assim como o Senhor pode recolher. Mas que seja feita a sua vontade sobre todas as coisas. Cuide, Senhor, dessa família que está aflita, sofrendo, angustiada. Vem com o seu bálsamo, Deus, reparador sobre a vida deles. Vem com a paz que excede todo esse entendimento que só o Senhor pode dar. Tranquiliza, Senhor, essa situação. Pai, nós sabemos que o quanto é difícil essa situação, o quanto é angustiante. Nós lançamos sobre o Senhor, Deus, todas as nossas ansiedades e preocupações, em especial dessa família hoje, Deus. Não só do João, mas também da Carla, Senhor, da Sandra, Senhor, todos os envolvidos, Deus, que estão ansiosos por resposta e não sabendo aquilo que vai acontecer. Por isso, Deus, no nome de Jesus eu te peço. Visita, Senhor, essa família e traz o seu refrigério no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meninas. Obrigada. Mando sim. Mãe, qualquer coisa você me fala aí. Tá, a minha mãe ligou, aí ela falou que a parada cardíaca foi de 10 minutos, o cérebro dela foi pro ralo. É muito grave, muito grave. O Joca tá desesperado, chora loucamente, mas enfim. Vamos orando, vamos continuar orando, gente, por favor. Amo vocês, tá segunda. Amo vocês. 7 horas segunda, eu, Manu e Ju. Beijo, tchau, amo vocês. Beijo.